Tudo bem? Desculpem aí a demora da programação desse vídeo, né? Vídeo aula aí sobre o pietismo, ainda em missiologia. E o que é que tem a ver o pietismo com a missiologia, né? A gente vai descobrir no decorrer dos estudos que a gente for tendo, no decorrer tanto da missiologia como após a história do cristianismo também, né? Falamos sobre Zinzendorf, falamos sobre os morávios um pouquinho, demos aí o trabalho para vocês estudarem, sentirem o gosto da pesquisa, e conforme vocês foram descobrindo sobre Zinzendorf e sobre também os irmãos moráveis, eu vi os irmãos entusiasmados, né? O entusiasmo dos irmãos em descobrir toda essa história, toda essa obra maravilhosa de Deus na vida de Zinzendorf, dos irmãos moráveis, e qual a influência, né? Da missiologia, das missões do cristianismo com base nesses irmãos, do período de oração, da vigília, campanha de oração, né, que durou aí 100 anos com Zinzendorf e com os irmãos moráveis. Claro que Zinzendorf não esteve os 100 anos orando, mas a igreja, os irmãos moráveis começaram esse propósito e muita gente passou nessa oração, em nome de Jesus. Então Zinzendorf foi influenciado pelo pietismo, como os irmãos moráveis, que tendo conhecimento com Zinzendorf pelo pietismo, tiveram do pietismo por Zinzendorf, tiveram essa influência do pietismo de Spinner, das ideias de Spinner, Philip Spinner, e o Senhor Deus, ele fez essa grande obra. Obrigado, filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Também, antes da gente começar a ler aqui e comentar, esse sábado, hoje é dia 14, ontem, dia 13, no domingo, no sábado, era pra gente ter tido o culto de missões lá, né? O culto evangelístico, na realidade. Traz um papelzinho para me limpar, Dan, por favor. Das missões, né? Mas a chuva foi constante, não teve como a gente fazer o culto, né? Os irmãos que se preparou, os irmãos que estiveram aí em oração, em preparação, não se sintam tristes nem derrotados, tá? Tudo no tempo de Deus, e a gente também acredita que o Senhor Jesus ele pode ter nos guardado de alguma coisa, né? Nos privado de alguma coisa, não só da chuva. É tudo de Deus, tudo é do Senhor, e é Ele quem faz todas estas coisas, amém? Também já vou deixar aqui para os irmãos tudo acertado, justamente pela correria da semana, e a gente não conseguir se dedicar no vídeo, para fazer um vídeo bem legal, bem bonitinho, bem detalhadinho para os irmãos. Vai ficar marcado todo domingo, amém? Os irmãos que estão fazendo online e os irmãos que esperam pelo vídeo, que é um complemento do curso. Então todo domingo a gente vai postar um vídeo novo, amém? Fica combinado e acertado, porque aí a gente consegue se programar, amém, Jesus? Então tá programado, todo domingo tem vídeo novo, em nome de Jesus. Tenho as coisas novas aí, para que o Senhor Deus ele abençoe grandemente a nossa vida, no nome de Jesus. Vamos lá começar a leitura. Pode ser que a gente remarque aí o culto lá de evangelismo para próximo sábado, no nome do Senhor Jesus, né? Então durante a semana nós temos a igreja aqui, que agora a gente assumiu a igreja aqui, né? Eu e minha família assumimos a igreja, estamos pastoreando esse ministério aqui, essa igreja, em nome de Jesus. Fora os compromissos da igreja como pastor, tem os nossos cursos, nossos estudos que a gente faz para vocês, a gente se aprimoria para vocês. Fora isso, tem os estudos para levar para vocês, fora o curso que a gente faz, tem um estudo que a gente tem que estar em estudo, em leitura, em oração, para trazer o melhor para vocês, em nome de Jesus sempre, para a glória de Deus. Quero agradecer a paciência dos irmãos. Estamos em fase de evolução aí da ITVEC, do Conselho de Missões. Não desistam, não fraquejem, fiquem firmes, em nome de Jesus, que o Senhor ele vai fazer essa grande obra para a honra, glória e louvor do santo nome de Deus, tá bom? Vamos começar a leitura. O pietismo alemão denota um movimento surgido na Inglaterra luterana na segunda metade do século XVII. Eu estou começando a ler daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo sombrear para os irmãos verem aqui, tá bom? Isso aí.
Então a gente começou a ler daqui de onde está sombreado, tá vendo? Começamos a ler dali, que é dali que a gente precisava ler para poder entrar no assunto que a gente quer entrar no nome de Jesus. Bem? Bora lá. O pietismo alemão denota um movimento surgido na Inglaterra, na Igreja Luterana, na segunda metade do século XVII, que teve como as suas características mais evidentes a realização contra um cristianismo que, sobre muitos aspectos, se tornara vazio, tendo uma prática dissociada da genuína doutrina bíblica. O alvo do pietismo era o governo, ou o retorno, melhor dizendo, à teologia viva dos apóstolos e da reforma, com a forte ênfase da pregação do evangelho acompanhada de um testemunho cristão condizente. Aí agora a gente vai ver algo que Philip Spinner escreveu. O pietismo começa ali aproximadamente no século XVII, 1700 a 1800 depois de Cristo, né? E com Philip Spinner. Spinner foi esse Spener, né? Que foi esse homem de Deus aí que começou do início do século XVII até aí em diante, tá ok? E olha o que ele diz em uma das suas escritas, né? Cadê? Onde que eu parei aqui? Eu me pergunto. Tô aqui, ó. Deixa eu marcar de novo para os irmãos verem. Tá bom? Aqui em cima. Comecei dali, ó. Vamos lá. Eu me pergunto, indagava Philip Spinner em 1675. Se o nosso estimado Lutero, caso ressurgisse nos dias de hoje, não teria também para nossas universidades palavras de repreensão quanto a essas outras coisas, a semelhança de como agiu com zelo em seu tempo? Quando Lutero pregou lá as 90 e poucas teses nas portas da catedral, da igreja, né? E ele não fez isso com rebeldia, só para deixar claro para os irmãos. Havia um costume de os professores e teólogos que iam pregar ou ensinar as suas teses no seu período de ensino, eles pregarem na porta da igreja, ou do seminário, ou da escola, o que seja, da catedral que seja, para os temas, né, que seria abordado. Então Lutero colocou um tema que seria abordado por ele, que foram as teses que acabou surgindo aí a reforma e aí em diante, amém? Então o Spinner ele começa, ó, vou ler de novo. Eu me pergunto, indagava Philip Spinner em 1675, se nosso estimado Lutero, caso ressurgisse dos seus dias de hoje, nos dias de hoje, não teria também para nossas universidades palavras de repreensão quanto a essas outras coisas, a semelhança de como ele agiu com zelo em seu tempo? Em outro lugar avalia, se o mais brilhante dos apóstolos Paulo voltasse ao nosso convívio hoje, ele próprio não compreenderia muitas coisas que as nossas engenhosas mentes proclamam nos púlpitos e das catedrais, nos púlpitos e nas catedrais, nos púlpitos das catedrais, amém? Analisando a Pia Desidéria de Spinner, obra que marca o nascimento do pietismo, podemos destacar 4 características principais do movimento, a saber, antes da gente ler essas 4 principais características, eu quero explicar um pouquinho como que iniciou, não era nenhuma reforma, né, mas a oração, o movimento do pietismo segundo Philip Spinner. O que acontece? 150 anos depois da reforma luterana, 150 anos depois, aqui aproximadamente, né? Aproximadamente 150 anos depois, e aproximadamente aí 1600 e alguma coisa, 1700, 1500 e pouco, existia na Alemanha, a igreja, né, da Alemanha, uma questão de união de teólogos que se chamavam, é conhecido hoje por alguns teólogos como
eu posso achar um nome aqui para que a gente possa entender. A ortodoxia luterana. Então, existiam teólogos ortodoxos luteranos que estudavam e pesquisavam e tentavam viver a reforma luterana. Então, eles estudavam os textos luteranos, textos do apóstolo Paulo, os textos bíblicos e tentavam manter a reforma luterana. Só que a ortodoxia luterana, a qual o próprio Philip Spinner, teólogo, fazia parte dessa ortodoxia luterana, eles se reuniam para discutir a teologia bíblica, só que era uma teologia um pouco distante daquela que Lutero deixou na Reforma. Era uma teologia intelectual. Então, apenas aqueles intelectuais, aqueles num grau de intelectualidade acima do restante da igreja da época, acima da população que frequentava, o que era para estar frequentando a igreja, é quem teologava, é quem discutia a palavra. Então, os cultos da ortodoxia luterana, eu sei que existem teólogos famosos hoje aí no YouTube, no Facebook, que se verem esse vídeo vão até me criticar. Que isso? Para com isso, Spinner não errou e tal. Eu ouso incitar alguns aí famosos da igreja reformada hoje que falam mal de Spinner e aí em diante, e não vou falar o nome, mas existem alguns teólogos conhecidos que eu até inclusive gosto de ouvir algumas palestras deles, mas quando entra na característica missão, mulher pregando na igreja, fazendo a obra, entre outras coisas, eles pecam. Porque eles estão exatamente, teólogo de YouTube, famoso de internet e Facebook, eles estão igual, desculpa, mas eles estão exatamente igual à ortodoxia luterana da época de Spinner. Intelectual é só quem discute a palavra, só quem sabe a palavra, só quem entende a palavra, só quem tem a revelação da palavra, quem pode falar sobre a teologia são eles, e eles acham que são os donos do saber, e aí vem pregando aí no YouTube, no Facebook e achando que são o dono do entendimento. Mulher não prega na igreja, mulher não pode ter cargo eclesiástico, e discutindo assuntos teológicos que, pelo amor de Deus, não está trazendo, influenciando nada no reino. Estão exatamente vivendo uma teologia intelectual igual, exatamente igual à ortodoxia luterana da época de Spinner. Só intelectual discutindo. Então os cultos dessa época eram exatamente assim. Eles vinham com a sua teologia intelectual, os sábios, os inteligentes, os cheios de sabedoria e conhecimento, discutiam assuntos de teologia que não agregavam nada ao reino. Nenhuma alma era ganha para Cristo nesses cultos. Então, eu vejo aí, tenho todo respeito ao reverendo Augusto Nicodemos, entre outros aí, mas todos os cultos que eu vejo na internet deles aí discutindo, teologando, você não vê uma alma aceitando Jesus, porque estão só teologando. E esses cultos eram o que acontecia na época de Spinner. Você entendeu? Mulher pode, não pode pregar? A Santa Ceia, isso ou aquilo, como é que funciona, como é que deixa de funcionar, mas o evangelho do amor e o logotipo da nossa igreja, ou melhor, a palavra forte da nossa igreja, do nosso ministério, da obra que a gente prega hoje, da teologia que pregamos hoje, é uma teologia cristocêntrica. Se existe, a gente preza pela exegese, pela homilética, pela hermenêutica. A gente preza pela hermenêutica, por buscar o centro da palavra, a história que foi escrito ali, de respeitar acima de tudo a intenção do escritor, de respeitar o que é histórico naquele texto, quem escreveu, para quem escreveu, a tradução mais próximo do original. Tudo isso a gente preza, mas também prezamos a atuação do Espírito Santo. A ortodoxia luterana nessa época, os teólogos dessa época prezavam por tudo isso. Uma exegese exaustiva, onde a piedade, o amor, a busca pelas almas, a busca pelo povo, a busca pelas almas que estão morrendo, tinham acabado.
E há teólogos que dizem que essa igreja era uma igreja morta. Era uma igreja que só tinha nome de igreja, mas só ficavam trancados nos seus templos, nas suas catedrais, discutindo teologia que não agrega nada ao reino. Entendeu? Não traz ninguém novo para a igreja, não evangeliza, não traz o povo para dentro da casa de Deus. E isso fazia com que o povo sofria. Entendeu? Fazia o povo sofrer, fazia o povo não ver a palavra de Deus. A pregação contra a imoralidade não estava acontecendo, a pregação a favor do amor não estava acontecendo. Viúvas e órfãos estavam largados, jovens estavam largados, membros da igreja estavam largados nos jogos, na bebida, no teatro, que era uma imoralidade, entendeu? E Spinner, ele vem repreendendo isso. Ele faz um movimento do pietismo, por isso que é pietismo, que é piedade. Cadê o evangelho piedoso? Cadê o evangelho que vai atrás das almas? Cadê o evangelho que ama o povo que está morrendo, o povo que está lá fora? Porque só intelectuais podem fazer parte? Não. Nós temos que fazer um culto voltado a pessoas não cristãs, trazer eles de volta para a igreja. Uma das palavras do pietismo, uma das ações do pietismo que era muito importante era o nascimento, o novo nascimento. Era o nascer de novo. Spinner prezava por isso. A Pia Desidéria, que é a obra de Spinner nessa época, nesse ano, ela fala, essa obra hoje é muito difícil encontrar, mas esta obra é uma obra que fala da piedade, do amor, do evangelho genuíno, do novo nascimento. Não estou dizendo que esses homens não pregam o evangelho genuíno, não estou dizendo que esses homens não pregam a palavra de Deus, pregam, ensinam, eu aprendo muita coisa com eles, entendeu? Mas uma coisa que me chateou foi discriminar as mulheres que pastoreiam, porque as mulheres podem ser missionárias, ganhar alma lá na Índia, na África, na Amazonas, cuidar de 30 a 60 almas, depois que for formada a igreja, não, tira a mulher porque ela não pode pastorear, coloca um homem para pastorear. E as maiores missionárias nesses homens que falam aí, as maiores pessoas que vão para a missão e ganhar essas almas são mulheres. Então, para mim, me desculpa, para mim isso está errado, entendeu? E fora isso, irmão, são homens de Deus que estão pregando a palavra de Deus. Não estou aqui para trazer polêmica e nem discutir a respeito disso. Mas tenho que defender uma teologia cristocêntrica. Tenho que defender uma teologia que ama. Amor é o único caminho. Amor é o caminho principal. Paulo deixa claro isso. Se vocês rasgaram Coríntios 13 da Bíblia de vocês, me perdoe, voltem a ler Coríntios 13. Amém? 1 Coríntios 13. Voltem a ler as cartas de Paulo. Ele mostra que o amor é o caminho. Amar as almas e buscar as almas. E atrás das pessoas que estão sofrendo é o caminho, em nome de Jesus. Não acho que tenho feito tudo e nem que estamos fazendo de tudo, mas acho que a gente pode melhorar com a busca da palavra, com a leitura, com os períodos de oração. A gente pode trazer, se essa for a vontade da graça, se essa for a vontade do Espírito Santo, um reavivamento para a igreja do Brasil. E a igreja do Brasil só vai sentir esse reavivamento quando ela voltar a orar, voltar a amar, quando ela voltar a ler a palavra de Deus. Spinner, ao contrário do que dizem, ele montava grupos de leitura da Bíblia dentro das casas, dentro dos lares. Ele montava grupos, o pietismo montava grupos de pessoas que passavam horas orando dentro das suas casas. As mulheres mais de idade que já conheciam a palavra ensinavam as mulheres mais novas. Os anciões que tinham o entendimento da palavra iam nas casas e faziam os cultos nos lares e passavam horas discutindo a palavra de Deus. Ele não criou uma igreja dentro da igreja, mas o primeiro movimento em célula de culto nos lares com o ensinamento da palavra veio do pietismo, veio de Spinner, veio dessa época. E ganhavam almas para o Senhor Jesus Cristo. E o culto começou a mudar. A obra começou a mudar. O evangelho começou a mudar e a obra de Deus ela começou a ser feita de uma forma diferente. Entendeu? A obra de Deus foi realizada de uma forma diferente. Você vai ver que o pietismo ele influencia vários missionários. Vários missionários que ganharam muitas almas foram influenciados pelo pietismo. O Zinzendorf foi influenciado pelo pietismo. Os irmãos moráveis, quando estavam na terra de Spinner, antes de Spinner se envolver na obra, eles começaram a discutir suas visões teológicas.
e eram refugiados por tentar pregar um evangelho genuíno, mas de uma hora para outra começaram a discutir, fazer discussões teológicas. Não é essa a visão da igreja, não é essa a intuição da palavra de Deus. Aí você vê aí grandes homens de Deus do Brasil, grandes líderes do Brasil, atacando um ou outro aí, usando o YouTube, usando a mídia para dar a sua posição teológica. Defender a palavra de Deus, defender o cristianismo contra a imoralidade, sim, mas não devemos usar a mídia para ficar discutindo ações teológicas, irmãos. Nós temos que usar a palavra de Deus para trazer um avivamento no Brasil. Eu sou a favor de uma reforma teológica no Brasil. Eu sou a favor de um evangelho genuíno no Brasil. Eu sou a favor de um evangelho que tem amor pelas pessoas e pelas almas. Eu sou a favor de um evangelho que você gasta-se seu tempo em oração, em busca da palavra, mas que você não ame só de palavras, mas que você ame com ações, com verdadeiras ações. Mas Robson, não é o estudo sobre missiologia? A gente está no curso de missiologia. E esse vídeo é pela missiologia. E em nome do Senhor Jesus Cristo, não adianta fazer missão para trazer o povo para a igreja, para mostrar para ele quem sabe mais ou quem entende mais, não. É trazer eles e pregar Cristo. Me perdoa. Pregar o Senhor Jesus Cristo. E agir como Jesus agia, com amor. Agir como Jesus agia, com carinho, com dedicação, buscando a salvação de almas. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos, me perdoe a gente entrar nesse assunto, mas não tem como. Enquanto a gente não mudar nossa visão, nós não vamos ter interesse pelas missões, irmãos. Enquanto não mudarmos a nossa visão do que é evangelho, não vamos ter interesse das missões. Porque enquanto eu quero discutir razões teológicas, eu vou ficar só querendo subir em púlpito ou fazendo vídeo para YouTube e Facebook. Mas enquanto eu ver o que é amor pelas almas, o que é a piedade, o que é o evangelho genuíno, aí eu vou mudar a situação. Eu vou querer formar missionários e enviar esses missionários. Eu vou querer fazer cultos genuínos que ganhem a alma. Eu vou querer ir para cima. Eu vou ter sede por almas. Eu vou ter sede por vidas. Eu vou ter sede para manter essas pessoas na igreja. Esses dias eu ouvi um pregador pregando, eu não lembro quem foi um texto que eu li, e li a respeito do que acontece no evangelho do Brasil, e tem usado, pastores ou líderes têm usado para manter as pessoas na igreja, e eu achei certo o que esse pregador escreveu, ou leu, ou falou, eu não me lembro agora onde eu li, que o evangelho está sendo pregado e eles têm usado o medo, a culpa e a ganância para manter essas pessoas na igreja. Medo, culpa e ganância para manter essas pessoas na igreja. Mas essas pessoas não duram 6 meses na igreja. É uma luta para ganhar uma alma. Mas uma hora que ela começa a ler a palavra de Deus, ela entende. Medo, culpa e ganância, isso não é o evangelho que eu busco. Elas caem fora. Por isso tanta rotatividade, não é? O pietismo nasce em uma época difícil, onde o pecado estava tomando conta, e os cristãos, os que tinham conhecimento, ficavam discutindo uma ortodoxia luterana, mas não tinham nada a ver com Lutero. Lutero era um homem piedoso. Todos os escritos, todas as obras de Lutero mostram a piedade. Perdão, irmãos. A piedade de Lutero e a piedade a favor, o amor pelas almas que Lutero tinha e a vontade de salvar todas elas. E é isso que a gente, do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus está sempre voltada a Cristo e a salvação das almas. Amém? Vamos lá? Voltando aqui, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê onde a gente parou? Aqui. Ao nosso convívio, aqui, ó, analisando, embaixo do videozinho aí, ó, analisando a Pia Desidéria de Spinner, obra que marca o nascimento do pietismo, podemos destacar 4 características principais do movimento, a saber: primeiro, olha o que o pietismo pregava: experiência religiosa. A experiência religiosa assume o caráter preponderante da vida do crente. O que Spinner lutava, e é o que eu sempre falo para os irmãos, vou usar uma frase minha,
é que o conhecimento nunca deve substituir a experiência. Mas o contrário, o conhecimento sempre tem que trazer novas experiências. Se você está se enchendo de conhecimento, mas não está tendo experiência espiritual, experiência do nascer de novo, experiência do encontro com Cristo, experiência de uma vivência com Cristo, de testemunho de milagre, de testemunho de mudança de vida, então alguma coisa está errada. Você está tendo conhecimento, mas não está vivendo esse conhecimento. Então a Pia Desidéria, um dos primeiros pontos aqui dos que a gente vai citar dessa obra de Spinner, do pietismo, é experiência religiosa. A experiência religiosa assume o caráter preponderante na vida do crente. Se você não tem experiência espiritual, de mudança de vida, de convivência com Cristo, experiência com o Espírito Santo, mostra que você está sabendo muito, mas está vivendo pouco. E não é isso que o cristianismo quer. O evangelho, a história do cristianismo não mostra isso. Mostra curas, mostra sinais de mudança de vida, mudança de caráter, mudança de tudo, irmãos. Amém? Olha o segundo. Falem e comentem a respeito desse primeiro tópico aqui que lemos sobre a Pia Desidéria. Segundo, biblismo. É isso? Biblicismo. Seus padrões doutrinários emanam da Bíblia. Ainda que o catecismo menor de Lutero em 1529 deve ser ensinado às crianças e aos adultos. Irmãos, a doutrina bíblica, a doutrina da igreja, o caráter da igreja tem que ser moldado dentro da palavra de Deus. Não é pegar um texto fechado, falar que aquilo é a doutrina da minha igreja, ou tentar trazer a cultura da época que aquilo foi escrito na Bíblia para a cultura atual. Não tem lógica. É ver a doutrina da igreja moldada em Cristo, nas cartas de Paulo, nos evangelhos, em tudo que Cristo ensinou. Como é que eu pego algo da cultura da época de Moisés e quero trazer para a cultura de agora? Me desculpe, mas isso daí nem os judeus fazem mais. Amém? Então, uma das doutrinas bíblicas que a gente vai aprender é o amor, irmãos. Você tem que amar, você tem que amar. Você tem que amar o próximo. Amar os doentes, as viúvas, os órfãos, as pessoas que estão aí. Em nome de Jesus. Bíblia. Doutrina tem que ser ensinada e tirada de dentro da palavra de Deus. A teologia não explica a Bíblia explica a teologia. O tronco da Bíblia, da teologia, tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Por mais que a gente vá na história e vê grandes homens de Deus, a gente tem que ver os homens de Deus que tiraram as suas intuições, que foram guiados pelo Espírito Santo e viveram a palavra de Deus, e viveram a Bíblia. Amém? Olha aqui, ó. Perfeccionismo. Preocupação com o desenvolvimento espiritual, bem como com a proclamação do Evangelho e com a prática social de socorro aos necessitados. Preocupação do desenvolvimento espiritual do homem, que está ali na frente do trabalho, dos obreiros, dos ministros, dos músicos, dos diáconos, dos presbíteros, dos diáconos que atendem a porta. Todos têm um trabalho na igreja, têm um ofício na igreja, e não só quem tem um ofício na igreja, mas as pessoas, os membros da igreja. Não só a hierarquia, não só o pastor, o presbítero, não só esses. Todos têm que ter um desenvolvimento espiritual, com a proclamação do Evangelho, a prática social e o socorro dos necessitados. Quer ver sua vida espiritual crescer? Luta pela proclamação do Evangelho, luta pelo socorro da prática social com o socorro dos necessitados, para você ver, sua vida espiritual vai dar um up, vai subir em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Pia Desidéria, a obra de Spinner, fala sobre isso. Amém? Quarto e último assunto da Pia Desidéria que vamos falar, porque no decorrer dos assuntos, em sala de aula, vamos falar mais sobre isso. Lembrando que o trabalhinho é estudar a Pia Desidéria. Estou dando 4 aqui, vocês podem estudar essas 4
e comentar sobre essas 4, tá bom? O trabalho de vocês sobre o comentário da Pia Desidéria. Difícil a gente achar qualquer volume hoje da Pia Desidéria no Brasil. Eu achei em inglês, pode ser que você ache aí pela internet. Ou ache em PDF o comentário de alguns trechos da Pia Desidéria. Vale para o trabalho, tá? Então o trabalho dessa semana e da próxima da missologia é o quê? Pia Desidéria. Pegue algum trecho, mesmo que seja comentado que você achar aí na internet, e lança aí no grupo pra gente, ou imprime e leva lá no curso presencial em nome de Jesus. 4º e último, reforma na igreja. Desejo de reformar a igreja, combatendo a sua letargia espiritual. Letargia espiritual, bem como as suas práticas consideradas mundanas. Igreja, um dos assuntos da Pia Desidéria era esse. Sempre tem trazendo a reforma espiritual da igreja. A reforma na leitura da Bíblia, a reforma na oração, a reforma no combate contra a lerdeza espiritual da igreja, a lerdeza missionária, a lerdeza evangelística, a lerdeza do ensinamento, a lerdeza da busca espiritual e as considerações mundanas dentro da igreja. Nós não podemos ser lerdos em combater o que é mundano dentro da igreja. Amar o próximo, sim. Amar os que são fracos, sim. Tolerar, sim. Mas lutar para que eles deixem uma vida mundana e que eles permaneçam na fé de Cristo. Ajudando com amor, é claro. Ajudando com carinho, ajudando em oração. Sempre buscando a cada um dos irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir para os irmãos que orem, que se lembrem do próximo. Caia em oração, porque a missão não vai ser feita fácil. Caia em oração, porque a missão não vai ser feita com facilidades. O diabo, o satanismo, o maligno, luta contra as missões, porque são vocês, missionários e missionárias, que vão para o campo, que alcançam as almas que estão lá fora. Você, jovem, é quem vai alcançar o outro jovem que está largado em drogas, que está morrendo aí no mundo. São vocês. Amém? Em nome de Jesus, o trabalho dessa semana, espero que tenha ficado bem claro esse vídeo. O trabalho dessa semana é que vocês busquem aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, o estudo sobre o pietismo, sobre a Pia Desidéria, a obra de Spinner. Pesquisa lá no Google. Cuidado sobre quem vai explicar. Você vai ouvir bastante teólogo aí conhecido da internet falando mal de Spinner. Amém? Eu já ouvi, eu já vi, tá bom? E foque nessas 4 pontos aqui que a gente leu, tá vendo aí, ó? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Dá um pause no vídeo, escreve aí, em nome de Jesus. Foquem nesses 4 pontos que a gente leu aqui, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus é bom, o diabo não presta, almas precisam ser salvas, e só com a união de todos é que a gente vai conseguir. Lembrando, todo domingo vai ter o vídeo, todo domingo agora vai ter o vídeo, amém? Deus abençoe a todos. Agora vai ter uma mensaginha depois desse vídeo aqui, tá bom? Vamos fazer a edição, em nome de Jesus. Agradeço a todos, mantenham firme, não desistam, foco e fé, a fim de que a gente alcance a estatura que Cristo quer que a gente alcance. Deus abençoe a todos.